Você já parou para pensar se a oração do Pai Nosso que você recita todos os dias realmente tem o poder que a Bíblia diz que tem? Será que existe algo escondido nessa oração que pode transformar completamente sua vida espiritual e que a maioria dos cristãos não conhece? Hoje vamos embarcar em uma jornada surpreendente para descobrir os segredos espirituais por trás de cada palavra dessa oração poderosa que Jesus ensinou pessoalmente aos seus discípulos. Antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar até o final, porque as revelações que você vai descobrir hoje podem revolucionar sua forma de orar para sempre. A oração do Pai Nosso não é apenas uma repetição de palavras bonitas que falamos de forma automática todos os dias. Ela é um modelo perfeito de oração que Jesus Cristo deixou para nós, descrita com detalhes nos evangelhos de Mateus, capítulo 6, e Lucas, capítulo 11. Segundo os relatos bíblicos, tudo começou quando os discípulos viram Jesus orando sozinho e ficaram impressionados com a intimidade que ele tinha com o Pai. Eles perceberam que a oração de Jesus era diferente de tudo que já tinham visto ou ouvido antes. Foi então que um dos discípulos se aproximou e disse: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, movido por compaixão e amor, decidiu revelar o segredo da oração que conecta o céu e a terra. Imagine o impacto desse momento. Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a ensinar a oração mais poderosa da história da humanidade. E ele começou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Logo na primeira frase, Jesus revela algo revolucionário sobre como devemos nos dirigir a Deus. Ele não disse meu Pai, mas nosso Pai. Isso significa que, quando você ora, você não está orando sozinho. Você está se unindo a milhões de cristãos ao redor do mundo inteiro que também chamam Deus de Pai. Agora visualize a cena. Jesus continua ensinando e diz: santificado seja o teu nome. Essa não é apenas uma frase religiosa bonita. É uma declaração de guerra contra tudo que profana e desrespeita o nome de Deus neste mundo. Quando você fala essas palavras, você está pedindo para que o nome de Deus seja tratado como sagrado, respeitado e exaltado em sua vida, em sua família, em sua cidade e no mundo inteiro. Mas Jesus não para por aí. Ele continua: venha o teu reino. E aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. Quando você pede para que o reino de Deus venha, você não está apenas falando sobre o futuro. Você está pedindo para que o reino de Deus se manifeste aqui e agora, na sua vida, na sua situação, nos seus problemas. Você está convidando Deus para reinar sobre as suas circunstâncias. Enquanto isso, Jesus adiciona: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa frase carrega um poder espiritual que muitos cristãos não compreendem completamente. Quando você fala essas palavras com fé, você está alinhando sua vontade com a vontade perfeita de Deus. Você está dizendo: Senhor, eu confio tanto em Ti que prefiro que a tua vontade seja feita, mesmo que eu não entenda completamente o que está acontecendo. Mas a oração não termina aí. Jesus continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui está uma revelação que pode transformar sua vida financeira e material. Jesus não ensinou os discípulos a pedirem riquezas ou abundância exagerada. Ele ensinou a pedir o pão de cada dia. Isso significa que Deus se preocupa com suas necessidades diárias, com sua comida, com suas contas, com seu trabalho. Ele quer que você dependa dele todos os dias, não apenas nos momentos de crise. Agora surge uma parte da oração que muitos cristãos têm dificuldade para aceitar completamente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus conectou diretamente o perdão que recebemos de Deus com o perdão que oferecemos às pessoas que nos machucaram. Isso não é coincidência. É um princípio espiritual poderoso que funciona como uma lei no reino de Deus. Quando você perdoa alguém que te prejudicou, você libera o perdão de Deus sobre sua própria vida. Mas quando você guarda mágoa, ressentimento e desejo de vingança, você está bloqueando o fluxo do perdão divino em sua direção. É como se você fechasse a torneira da graça de Deus em sua vida. Imagine quantas bênçãos podem estar sendo bloqueadas na sua vida por causa de pessoas que você ainda não conseguiu perdoar de coração. Imagine quantas orações podem não estar sendo respondidas porque você ainda carrega feridas abertas do passado.
Jesus sabia que o perdão seria uma das batalhas mais difíceis da vida cristã. Por isso, ele colocou essa parte bem no centro da oração modelo. Mas Jesus continua ensinando e fala: "E não nos induzas à tentação." Aqui está outra revelação importante. Deus não tenta ninguém para o mal, como está escrito em Tiago, capítulo 1. Então, o que Jesus quis dizer com essa frase? Ele estava ensinando os discípulos a pedirem para que Deus não permitisse que eles fossem colocados em situações onde seria muito difícil resistir à tentação. É como pedir para Deus nos dar sabedoria para evitar lugares, pessoas e circunstâncias que podem nos levar ao pecado. É uma oração de proteção espiritual preventiva. E logo depois, Jesus ensina: "Mas livra-nos do mal." E essa frase carrega um poder de libertação que muitos cristãos não sabem como usar. Quando você ora essas palavras com fé, você está pedindo para Deus te livrar de toda influência maligna, de toda opressão espiritual, de toda armadilha do inimigo. Você está declarando que pertence a Deus e que nenhuma força das trevas tem direito sobre sua vida. Durante os séculos, estudiosos da Bíblia descobriram detalhes fascinantes sobre a estrutura da oração do Pai Nosso. Eles perceberam que essa oração pode ser dividida em duas partes principais. A primeira parte foca em Deus, santificação do nome, vinda do reino, cumprimento da vontade. A segunda parte foca nas necessidades humanas, pão diário, perdão, proteção contra a tentação e libertação do mal. Isso mostra que uma oração equilibrada deve incluir tanto adoração e submissão a Deus, quanto petições por nossas necessidades práticas. Jesus não ensinou uma oração apenas espiritual que ignora as necessidades do corpo, nem uma oração apenas material que esquece da dimensão espiritual. Ele ensinou uma oração completa que abraça todos os aspectos da vida humana. Mas existe algo ainda mais profundo nessa oração. Se você analisar com cuidado, vai descobrir que o Pai Nosso é, na verdade, um resumo de todo o plano de salvação de Deus. Começa reconhecendo Deus como Pai, passa pelo desejo de que seu reino se estabeleça na terra, inclui a necessidade de perdão e proteção espiritual, e termina com o reconhecimento de que o poder, a glória e o reino pertencem a Deus para sempre. É como se Jesus tivesse condensado toda a teologia cristã em apenas algumas frases simples, que qualquer pessoa pode memorizar e repetir. Isso explica por que essa oração tem atravessado os séculos, sendo recitada por cristãos de todas as idades, culturas e denominações. Ela contém verdades universais sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas aqui está o segredo que pode transformar completamente sua vida de oração. A verdadeira força do Pai Nosso não está apenas nas palavras que você fala, mas na fé e na sinceridade do coração com que você as pronuncia. Muitas pessoas recitam essa oração de forma mecânica, como se fosse uma fórmula mágica. Mas Jesus ensinou que Deus olha para o coração, não apenas para as palavras. Quando você ora "santificado seja o teu nome" de verdade, você está se comprometendo a viver de uma forma que honre a Deus em todos os aspectos da sua vida. Quando você ora "venha o teu reino" com sinceridade, você está se submetendo à autoridade de Deus sobre suas decisões, seus relacionamentos, seus planos e seus sonhos. Quando você ora "seja feita a tua vontade" de coração, você está abrindo mão do seu próprio controle e confiando que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis de entender. A oração do Pai Nosso também revela algo importante sobre a natureza comunitária da fé cristã. Repare que Jesus não ensinou "Pai meu", mas "Pai Nosso". Ele não disse "me perdoa-nos", mas "perdoa-nos". Ele não disse "me livra", but livra-nos. Isso mostra que a vida cristã não é um projeto individual, mas uma jornada comunitária. Quando você ora o Pai Nosso, você está se conectando com a Igreja Universal, com todos os cristãos que já oraram essas palavras ao longo da história e com todos que continuarão orando no futuro. Apesar de muitos cristãos estarem acostumados a terminar a oração com "Amém", existe uma discussão interessante entre estudiosos da Bíblia sobre a frase final, "porque teu é o reino, no poder e a glória para sempre". Alguns manuscritos antigos incluem essa doxologia, outros não. Mas, independentemente dessa discussão acadêmica, o importante é entender que essa frase final, quando incluída, funciona como uma declaração de fé que reconhece a soberania absoluta de Deus
sobre todas as coisas. É uma forma de encerrar a oração, lembrando que, independentemente do que pedimos ou do que estamos passando, Deus continua sendo Rei Supremo do Universo. Mas talvez o aspecto mais impressionante da oração do Pai Nosso seja sua simplicidade. Jesus poderia ter ensinado uma oração complicada, cheia de termos teológicos difíceis, mas escolheu usar palavras que até uma criança pode entender. Isso mostra que Deus não está interessado em religiosidade complicada, mas em um relacionamento simples e sincero. A oração que Jesus ensinou pode ser memorizada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Não precisa de livros especiais, não precisa de rituais complicados, não precisa de um lugar sagrado específico. É uma oração que conecta diretamente o coração humano com o coração de Deus. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre oração. Muitas pessoas pensam que precisam usar palavras bonitas, frases elaboradas ou um vocabulário religioso especial para impressionar Deus. Mas Jesus mostrou que o que importa é a sinceridade, a humildade e a fé. Deus prefere uma oração simples e verdadeira a uma oração bonita e vazia. Que tal aproveitar este momento para repensar sua vida de oração? Que tal começar a orar o Pai Nosso, não como uma repetição automática, mas como uma conversa real com seu Pai Celestial? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais ensinamentos sobre a Palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, que também precisam descobrir o poder real da oração que Jesus ensinou. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida de oração.